Nós estamos aqui na casa do Soneiro, da Dona Aidê, e quero dizer que é um prazer muito grande, né, da gente ter passado por aqui e conhecer vocês e conhecer um pouquinho mais da cultura, da vida de vocês. Uma boa tarde, seu Negro. Boa tarde. Boa tarde, Dona Aidê. Boa tarde. A gente gostaria que vocês contassem pra gente um pouquinho da cultura de vocês, um pouquinho da história de vocês aqui nessa região de Limeira do Oeste. Como e quando vocês vieram pra cá, pra essa região de Limeira do Oeste? E eu, para ser sincero para vocês, fico muito contente com a visita de vocês e essa gentileza, esse trabalho é muito especial. Eu já fui daqui toda a vida, porque já nasci aqui. Meus pais aqui contou pra gente que veio pra cá com a mocidade deles, pra essa região, e a gente, felizmente, já nasceu aqui. E viveu aqui. A cultura da gente foi uma experiência muito pouquinha, tirada mesmo das explicações das pessoas inteligentes, de algum professor de fazenda, que esclareceu a gente aquela pouquinha coisa que a gente pôde aprender, e a luta da gente mais foi a caminho de serviço, e pensando no futuro, nada pôde resolver, mas viveu a vida até esse exato momento. E dificuldade nessa região, a gente passou que, se for dizer para vocês, tintim por tintim, é capaz de levar 24 horas de espaço, explicando as dificuldades, as consequências do lugar, o tempo que a gente começou a entender por gente, as dificuldades que essa região oferecia. O mais foi no... Eu sinto mais e preocupei mais, envelheci muito rápido, foi mais pelo problema da saúde. Que a gente criou aqui era mato, o caminho era uns trios, e era no tempo do carro de boi, e foice machado era, como diz a moda, foice machado é que era da gente trabalhar para viver, os instrumentos e trabalho, tudo era mais ou menos sentido da dificuldade. Era foice, machado, enxadão, o maquinário da gente criar família e conviver. Foi mais ou menos esse, foi o maquinário que eu conheci no começo da vida. A caneta e o lápis seu foi esse, né? Caneta e o lápis foi a foice? Foi a foice, o machado e o enxadão. A caneta e o lápis mais oferecido para mim na passagem, ali dos seus 4, 5 aninhos em diante, foi o cabo da foice, do machado e da enxada e do enxadão. E a gente trabalhando nessas dificuldades, alguma fazenda que a gente chegou a trabalhar, alguma práticazinha que a gente pôde aprender, alguma letrinha, algum nominho, divulgar alguma coisinha, foi por curiosidade e ia aproveitando as oportunidades, mesmo dentro do serviço pesado, a gente tirava umas horas e uns momentos para tomar uma explicação daqueles bons professores que tinha naquela época. E Limeira do Oeste, eu vou contar uma partezinha de Limeira, porque senão às vezes passa por esquecido. Quando a Limeira, eu não... Amigo, mas só um minutinho, antes do senhor começar de Limeira. O senhor nasceu aqui nessa região, mas... Logo do lado de cada ponte. E eu nasci, Você atravessou ali, ele nasceu ali. E eu nasci aqui, daqui a meio quilômetro. O pai do senhor e a mãe já residia, já morava aqui? Eles veio para essa região em solteiro, todos dois. E se conheceram, casaram e começou a criar. E eu sou o segundo filho deles. Isso antes de ter Limeira do Oeste? Nem sonhava. Não só. E como eles vieram? O senhor sabe como que eles vieram? Por que eles vieram morar aqui? A minha mãe, aqui a 10 quilômetros, já foi a terra que ela também nasceu. A 10 quilômetros aqui numa fazenda por nome Barro Preto. Aqui a 10 quilômetros a minha mãe nasceu. E segundo meu pai me explicou, até outro dia eu passei nesse córrego, mas não divulguei o córrego que é. Ele nasceu num córrego, por nome Córrego do Marimbom, do município de Frutal. E veio descendo para essa região, e aqui ele habitou, comprou um direito de uma terra aqui. Ah, ele comprou a terra. Mas antes disso ele teve mais uns tombos, mas para adiantar um pouco, dessa região que ele nasceu, ele veio aqui nessa região, comprou uma glebazinha de terra aqui.
E aí, já era casado. ele é sorteiro. Ele era sorteiro. E aí ele passou a conhecer minha mãe aqui uns 10 quilômetros distante. Aí casaram e aí veio morar aqui nesse local que a gente habita até hoje. Então o pai do senhor já morou aqui, nessa regiãozinha? Morou. Ele mudou para Criou a família ele todinha mudou aqui para nessa essa, terra que ele nós tá mudou até para hoje. essa região solteiro. E conheceu minha mãe aqui uns 10 quilômetros distante. E começaram certo um namoro, pelo que a gente sente, e vieram a casar. Assim que ele casou, no outro dia ele já trouxe ela para essa região aqui. Seu Nego, nessa época, que eu acredito que o senhor não lembre, né? Não existe, o senhor não tinha nascido. Esse casou, como a gente imagina que fosse tudo mato. Casou na igreja, o padre casou, ou vinha morar junto, ou casou no cartório. Segundo eles me explicaram, e eu acredito neles, e também a gente viu algum sinal, algum documento, eles casou numa igreja que hoje é município de Carneirinho. Casou no padre. Na igreja da Tia Rufina. Casou numa igreja, numa igreja católica, no município. Lá ainda tem a igreja até hoje. No município de Carneirinho eles casaram. E depois de... E como que ia até o município, o senhor sabe? Ele contava alguma coisa? Ia a cavalo. Para casar, ia a cavalo. Para casar, ia a cavalo. Inclusive, depois deu já moço feito já, rapaz formado, eu ajudei a casar minhas irmãs, tudo no sentido de ir a cavalo, lá em Monte Alto, lá no Carneirinho. Na Limeira não, porque a Limeira é mais nova do que isso. Mas antes de ter a Limeira, nós fazíamos um norvado aqui e viajava um dia para ir casar onde estava demarcado. Ia a cavalo. Era aquele sistema mais ou menos de 60, 80 cavaleiros acompanhando os noivos para ir se casar, onde é que era o lugar demarcado. E então, o meu pai e mãe, eu não a lembro, mas sei que é verdade, porque é uma realidade que a gente sabe que é verdade. Mas já das minhas irmãs, que eu já era moço formado, e eu até fiz a despesa dos casamentos e dei as providências, dei as demais providências. O uso nosso aqui, há uns 30 e tantos anos atrás, 40 anos mais ou menos, que aqui os 40 anos foi que a minha irmã casou nessa parte. Quantas irmãs o senhor tem? E eu tenho 4 irmãs, que conseguia casar as 4 irmãs, mas viva tem 3. Uma já é falecida. Então, essas 4 irmãs, eu fiz o casamento, fiz a despesa, dei as providências e fez os noivados tudo a cavalo. Duas casou em Carneirinho e 2 em Monte Alto. Ido a cavalo. Tudo. As que menos deu cavaleiro foi 80. 80 cavaleiros. Tratava-se cavaleiro. Então ia de pareinha assim, tinha uns maleiros que levavam as roupas dos noivos. A gente ia na cidade ou na vila que ia casar, que ia fazer aquele casamento, arranjava um lugar para a pessoa chegar e trocar os noivos. Tinha as pessoas que aprontavam, que já ia também acompanhando naqueles norvados. Era mais ou menos o sistema de casamento naquela época, aqui nessa região era assim. E estrada, era estrada carreira, que servia mesmo para andar de a cavalo. E quando uma pessoa ficava doente, que o local precisava de levar para tratar, até achar a primeira estrada de automóvel, a gente pegava e levava no banguê. O banguê é um sistema de uma rede, arranja uma peça de madeira muito comprida, e uma pessoa forte pega lá numa ponta, outra na outra, e a rede marra, como se fosse um balango, e leva aquele doente para se tratar. Eu ajudei a carregar bastante. Seu Nego, e que automóvel era esse que tinha por aqui na época? Nessa época, que aqui uns 40 e tantos anos, que eu estava atravessando a minha idade lá de 18, 17, 18, 20 anos, a gente via falar que naquele tempo não era ônibus. O povo tratava do veículo que transportava, tratava de jardineira. Então a linha mais próxima aqui de nós era no Carneirinho. Era uma linha de ônibus que tinha de Santana do Paranaíba a Santa Rosa, que hoje é Iturama. A Iturama chamava naquela época Santa Rosa.
e Paranaíba chamava Santana do Paranaíba. Então era a linha mais próxima de nós, era 18 quilômetros, e lá passavam outros veículos, mas a gente era difícil saber o qual. Caminhão tinha já alguns e outros automóveis, automóvel muito antigo, existia. Mas aqui onde nós morávamos não rodava de jeito nenhum. E a jardineira todo dia? A jardineira Era uma vez por semana. era 2 vezes por semana. E tal às vezes a pessoa levava um doente com sentido que era o dia dela ir ou para Iturama ou para Paranaíba, e às vezes aquele dia ela estragava ou dava um atoleiro. Às vezes o doente ficava na beira da estrada ou o passageiro ficava num vizinho na beira da estrada esperando a jardineira. O dia, a hora e o dia dela vir. Que às vezes ia no dia que ela era acostumada a fazer a corrida, mas às vezes por problema de chuva, problema de estrada estragada, problema de algum atrapalho, alguma parte mecânica, era pouca gente que entendia, então às vezes a pessoa falhava, querendo ir para uma cidade ou para outra, falhava 2, 3 dias esperando a jardineira. E as pessoas, algumas pessoas iam lá só para conhecer automóvel, conhecer jardineira, a pessoa ia lá para conhecer também aquelas pessoas que não conheciam. Às vezes falava, não, eu preciso ir lá para conhecer esse automóvel, esse carro que vai passar lá. E muitos iam para viajar. E muitos iam por curiosidade para conhecer, porque não conhecia. E o primeiro caminhoneiro que entrou na nossa região aqui, fazendo de enxadão e de foice, de machado e transportando mercadoria, foi o senhor Francisco Romão, que era um caminhoneiro de Monte Alto. Foi o que entrou aqui nessas regiões, enfrentando as estradas de carreira. O caminhão dele, ele era uma pessoa muito simples, muito lutador, então já tinha que espião dentro do caminhão, aonde o caminhão não tinha condição de passar, porque a estrada era muito ruim, muito estreita, tinha toco, tinha pau, ele levava enxadão, machado e os peão para arrumar, e foi o primeiro caminhoneiro que abriu aqui, que começou a navegar nessa região. Seu Nego, e aqui era cerrado, era mata fechada? Como que era esse? Aqui existia 3 tipos de terra. O cerrado, o campo, depois engrossava um pouquinho, que nós trata cerrado, e a maioria era mata fechada. E onça, a maioria mata fechada. E onça tinha que... A gente ia atrás de um preciso cedo e voltava mais tarde, ela tinha deitado em cima da batida da gente. Feito tucaia, a gente via o jeito dela, via o mau cheiro dela. Às vezes a gente tinha um cachorro, o cachorro morria de medo, porque o cachorro percebe a onça e começa a ficar com medo, né? E a gente com muito mais medo ainda, né? É mais ou menos assim. Carro de boi, o senhor chegou a usar carro de boi? Meu pai, no começo da minha vida aqui, que eu comecei a ficar rapazinho, ele teve montando carro de boi, mas antes de nós navegar bem com carro de boi, ele resolveu mudar as ideias, não chegou a fazer uma montagem muito bem feita de carro de boi. Mas nós tínhamos a vizinhança que quando nós precisávamos fazer o transporte, o carreto, nós ajustávamos. Na época que eu entendi por gente, já estava ficando mocinho informado, meu pai tinha os amigos dele aqui, vizinhança, que usava esse transporte de carro de boi. O lugar mais certo de fazer a compra deles, de mercadoria caseira, etc., era Iturama. Então, Iturama naquela hora levava o nome de Santa Rosa. Então, o pai nunca tocou um carro por ele mesmo, mas ele tinha os compadres, os amigos que possuía. Então, ele ia às vezes junto e o Ala ele encomendava as mercadorias, mas a maioria ia junto para comprar, para escolher, para comprar sal, para comprar roupa, para comprar as coisas que precisava. O que comprava, seu Nego? Vamos Além supor, de sal? o sal era a primeira mercadoria que as pessoas... Porque o feijão, por exemplo, o feijão, o arroz, o milho, a gente produzia aqui, na região, né? Quando a gente não tinha, mas um amigo tinha, a gente fazia uma troca de mercadoria. Às vezes a gente tinha bastante arroz, o cara tinha bastante milho, a gente fazia uma troca. O outro tinha bastante feijão, já tinha menos milho, menos arroz, fazia gambira. Ele ganhava as mercadorias. O açúcar não buscava fácil lá fora, porque tinha os engenhos, fazia rapadura e fazia o açúcar, só que o açúcar não era branquinho.
Era um açúcar meio amarelado, mas o povo usava. Aqueles que tinham mais situação mais, mais preparada, compravam o açúcar branquinho lá na loja, por exemplo, no armazém. Mas as pessoas menos favorecidas usavam esse açúcar de engenho, a rapadura, o feijão, o arroz, o café também comprava fora. Comprava pano, comprava ferragem, ferramenta. Mas constando que O querosena que usava. a ferramenta que mais comprava, Ele também comprava. comprava. a ferramenta que a pessoa mais comprava era o enxadão, a enxada, a foice, o machado, a lima, né? Roupa, a maioria das pessoas Mas antes, menos favorecido usava roupa de algodão, feita no tialho, né? Era difícil a pessoa comprar o pano para construir uma roupa, né? Para fazer. Sempre as pessoas mais fracas tecia, comprava, mas era menos. Esses eram os objetos que ia comprar. Dona Aide, a senhora está falando que antes da querosene já usava... primeiro usava era a candeia de azeite de mamona. As mulheres faziam o azeite em casa e colocava na candeia, mas hoje poucas pessoas têm essas candeias. A senhora chegou a usar? E eu cheguei a usar. A senhora chegou a fazer o azeite? Minha usar mãe também? usava, ela não usava na candeia porque nós não tinha candeia, mas ela colocava no prato e fazia o pavio, né? O pavio de algodão e colocava dentro do prato, empopava ele bem de azeite e punha a pontinha dele bem na beiradinha do prato. Era lamparina, porque às vezes o querosene tinha acabado para não ficar no escuro. E é Quantas vezes nós e é um recurso que se a gente É. ficar no lugar de acabar a energia, não tiver a vela, a pessoa faz um pavio de um trapo, uma tira, enrola uma tira assim, sistema de um barbante, faz uma tirona comprida, droga ela no meio, ela fica bem grossa, quase da grossura de um dedo, deita ela dentro de um prato, põe o óleo de comer ou a banha de porco e acende. Uma gordura velha. É uma Não tem o luminária azeite. que eu vou falar. Se não tem Quebra o o azeite, gás por uma noite, não tem o pedaço de querosene, noite. não tem a vela, não tem energia, não tem nada, até a gordura limpinha. Pega uma gordura limpinha lá, coloca no prato e faz um pavio. Se tem um pedaço de um cobertor velho, pega um pedacinho dele, torce ele bem, depois droga ele no meio e ele se enrola, virou pavio. Empopa ele bem ali, põe num prato ou numa latinha de sardinha ou latinha de marmelada, qualquer coisa. O pavio é mais ou menos. Era muito mais difícil a vida naquele tempo, ou a senhora acha que ainda era mais saudável aquele tempo do que hoje? Do que a vida hoje? Olha, no modo de saúde, hoje está melhor. Porque naquele tempo que a gente usava, assim, as coisas eram tudo mais fácil. Mas pela saúde, hoje, a saúde, graças a Deus, hoje nós está... Aqui Tem gente que ainda reclama e eu acho que hoje, graças a Deus. Porque se a pessoa está esperando, por exemplo, uma criança, reúne a comunidade, né, e faz um chá de berço para aquela pessoa, ganha aquele tanto de trem. E naquele tempo que a gente criou, por exemplo, que eu criei meus filhos, não tinha isso. Nunca fiz um enxoval para filho meu, nunca ninguém me deu uma flanela, criei com umas roupinhas velhas que ia acabando, o vestido acabava o corpinho, aquela sainha velha, aquele cobertorinho velho, eu criei tá aí esses meus filhos, tudo grande, gordo, Olha aí, sadio. Mas hoje em dia, Aqui tá o pavio muito já fácil. feito, ó. Tá muito fácil. Molhou pro de povo. óleo ou de azeite, A luz feita. Tá. põe lá numa vazia e acende. Ele vem queimando devagarzinho, não vai dizer que ele vem vup, não. Ele vem queimando de acordo. De vez em quando você tiça ele para dentro, nós fala tiçar. Puxa ele um pouquinho e se ele vem abrindo o fogo, você põe um óleo aqui aonde o fogo está querendo atingir para cortar o fogo fica parado aqui na Vou ponta. aprender para pescaria. Esse é o trabalho antigo. Dona Aide, a senhora estava falando, né, dos filhos que a senhora cresceu, que cresceram tudo aqui que a senhora criou. Eu percebo a família de vocês uma família assim diferente. Vocês criaram os filhos assim, como é que é? Muito unido com pouco vizinho, não tiveram contato com muita gente? Ou os costumes das pessoas aqui, que a vizinhança eram os mesmos de vocês? Porque a gente nota que que o tempo passou e vocês, graças a Deus, conserva-se muita coisa ainda do mineiro mesmo, da nossa região, que
90% já perdeu. A união também. A união de vocês. Então a gente percebe isso. Como que foi isso? Teve alguma influência de fora? Ou vocês se fecharam? Foi sempre uma família que viveu sempre mais afastado? Como que foi? Não, a gente, deu de idade de 9 anos, 10 anos, a gente começou a trabalhar de empregada. Pra aqui, pra ali, uma hora tava aqui, uma hora tava ali. Aí eu fui pra Campina Verde, né? Morei lá 5 anos, acabei de me formar lá. E aí depois a gente veio passear aqui, fiquei gostando desse velho. E aí Quantos ele foi. anos? E aí, cada 2 meses, 2 meses e meio, ele ia lá pra me ver. E aí, com o espaço de 1 ano, nós casou, ele me trouxe eu pra cá. Quantos anos a senhora tinha? Eu tinha 19 anos. E aí, justamente, nós fiquemos, ele e eu, nós fiquemos no meio da nossa família. Porque, inclusive, eu mais ele é primo primeiro. Nossos pais são irmãos. Então, aqui morava tio, tia, vó, e vô não, que já tinha falecido. A nossa família morava tudo aqui no sítio, que era do meu sogro. Então, eu comecei a criar os meus filhos aqui, nesse lugar, né? Morando ali pertinho da casa da minha sogra. Lá eu morei 7 anos e uns meses. Não, Depois aí, daquele espaço, a gente buscava água no córrego, umas 150 braças, a coisa mais difícil. E eu criei meus filhos tudo miudinho. Tinha um que não andava e eu tava esperando o outro. Então, aí ele falou assim pra mim, e eu vou fazer uma outra casinha maior pra nós, que agora os filhos aí vão aumentando. A casinha aqui é pequenininha. Aonde eu furar um poço e der água, ali eu vou fazer a casa pra nós. E aí ele veio aqui, era um matão, ele veio pra cá e chamou o Tibelo, né? Que é irmão do pai dele e do meu pai também. Veio pra cá, isso aqui era um mato. Ele só arrancou, ele arrancou o mato, o cerrado aqui, e falou, aqui eu vou furar a cisterna. Se der água, nós vamos fazer a casa aqui. E aí, furou a cisterna, essa cisterna que tá aí, tem mais de 30 anos que foi furada. Tem 36 E aí, anos. ele foi, Tem 30 anos. aí de lá nós passamos pra cá. Mas quem nasceu aqui nessa casa foi só a irmã Silvana e a Simone. Os outros nasceram lá. E era um ranchinho do tamanho desse Era aqui. 3, era o E tamanho além desse disso, aí. era de sapé. Uma salinha, um quartinho, uma cozinhinha que se entrasse 3, 4 pessoas, precisava de 2 ou 3 sair para poder Os outros os outros entrar. Dona Aide, a família do seu negro, então a senhora veio com a família dele. Foi vivendo com a família dele aqui. Com a família dele e minha também. A família do senhor foi envelhecendo, foi morrendo, foi acabando. A minha família era uma família muito grande, assim, muito pobre de 2 coisas. Aliás, até de 3. Ou mais do que isso. Porque pobre de espírito, pobre de leitura e pobre de dinheiro. Então... Por que de espírito, seu negro? Espírito é porque é uma pessoa assim que não desenvolveu para negócio, fazer negócio, gambira. Gambira que eu digo é comprar e vender. Uhum. É uma família atrasada que não aprendeu esse tipo de guipiação, esse tipo de negócio, inteligência muito pouca. Então não ficou uma família parada, uma família onerada, parada, meio tipo índio. Não mistura muito com negociação, porque nunca teve recurso e nunca achou de aprender muitas espertezas, ficou aquilo meio parado. E aí nós conviveu aí. E esse povo muito pobre de dinheiro, muito sem disposição. E aí as doenças vai chegando, vai ficando velho, vai morrendo. E aí parece que nasci para ser o Cristo desse povo. Porque eu tenho 60 anos e 3 meses de idade. Mas se medir meu sofrimento, um homem que tem 200 anos é capaz que não sofreu a metade que eu sofri nesses 60. Porque eu tive não fui desesperado e nem ativo, mas fui uma pessoa desenvolvida. E o povo acreditou muito em mim muito cedo. Eu envelheci porque aquela responsabilidade de tomar conta daquele povão, analfabeto, sem disposição, caiu nas minhas costas. E eu com meus trabalhos, com a minha inteligênciazinha, usando as mentes e tal, fui controlando aquele povo, tratando, andando com eles, e eles foram morrendo porque a idade era avançada, e foi acabando. Aqueles que desenvolveram, já da turma mais nova,
sentiu que o lugar aqui era um lugar atrasado para eles desenvolver o estudo e achar bons empregos. Começaram, os velhos foi morrendo e os mais novos foi mudando. E eu fiquei entre os mais velhos e entre os mais novos, eu não dei conta nem de mudar, para ser sincero. Você tá entendendo? Eu não dei conta nem de mudar. Porque quando eu tinha uns 30 anos... Seu Zé Lima aí pro Mato Grosso, ele quis e eu... Quando eu tinha uns 30 anos de idade, eu senti minha inteligência. Eu senti minha inteligência mais ou menos desenvolvida. E a saúde, que eu tinha muita saúde. Com 30 anos de idade, eu quis sair da família. Para caçar uma fazenda para mim, pelo menos administrar e comprar uma parte e desenvolver, mas eu senti que eu não levava aquele povão que me acompanhava. E eu tive conceito de pessoas muito ativos, desenvolvidos na inteligência, nos recursos financeiros, que falou para mim assim: ô nego, se você não mudar desse povo seu, você acaba na maneira que eles acabaram. Desse jeitinho, pobre, sem experiência e muito judiado. E eu olhei para diante e olhei para trás. E ali naquela hora ainda me acompanhava mais de 20 pessoas que me acompanhavam, que conviviam comigo. Eu falei, para me levar, para mim sair dessa região, para um lugar distante, a fim de comprar, a fim de futuro, eu tenho que levar esse povo. E eles não deixam eu fazer futuro aqui, porque eu tenho que olhar para eles, mas lá também eles não deixam. E eu, para abandonar eles e ir meio sozinho, eu senti, naquela hora eu tinha meu pai, tinha minha mãe, tinha uns pares de pessoas que eram ligadas neles, ligadas em mim. E eu senti que para mim fazer aquilo não compensava. Eu achei que não compensava eu sair da família a fins de riqueza. Ainda tinha o irmão dele que eu falei, que aturou 21 anos. Dá o que dá, é aqui. Dele, depois eu vou mostrar pra vocês. E aí vai escutando. Aquele povo foi se acabando, foi morrendo, foi ficando mais velho, foi finalizando. E eu trabalhando, fazendo o que eu pude, o que dava no meus, que tinha meus alcances, que dava meus alcances. E mesmo com dificuldade eu comecei a juntar uns troquinhos para comprar alguma coisa. Eu aguentei essa crise tudo, de nascer aqui nesse local. Graças a Deus não estou arrependido de ter nascido aqui, de ter morado aqui esses 60 anos. Porque o que eu fiz para minha família e o que ainda me sobrou até hoje, eu sinto um homem muito rico. Porque só de eu ter olhado para aquele povo sem desamparar nem um dia eu desamparei minha família. Tia, avô, vó, irmã, sobrinho, eu não deixei nem um dia desamparar aquele povo, gastando meus recursos, gastando minha mente, gastando meu suor, e ainda deu para mim comprar. Aonde nós morávamos eu comprei tudo. Porque aqueles que ficou tendo direito igual eu, quis mudar, eu tive condição de comprar. Hoje eu moro aqui só mais a companheira aqui, que os filhos também, nesse intervalo, cresceu, formaram, moço, casaram, mudaram. Eu ajudei eles na mudança. Todo mundo tem seu lugarzinho para agasalhar, que eu ajudei, afirmei, e eu fiquei para trás, mas a esposa, com 60 anos e uns quebrados aqui, sem mudar nem um dia. Porque eu residi na Limeira muito, mas não morando, junto com vocês em Limeira. E eu resido na... E o senhor lembra muita coisa de Limeira, por exemplo? Onde foi a primeira casa em Limeira? Quando o seu Zé Lima chegou, foi logo no início, foi depois, o senhor sabe? Em 68, que a Limeira começou, eu estava trabalhando numa fazenda vizinha com a Limeira do Oeste. E eu estava fazendo uma empreita para um senhor por nome João Rosalina, esposo de Onila Soares de Queiroz, que está logo 1 quilômetro e pouco retirado de Limeira do Oeste, quando chegaram os picadeiros para abrir a picada para fazer a cidade de Limeira do Oeste. Aquela hora eu era um homem forte, casado, de pouco, mas já tinha primeiro filho, segundo.
Então, eu tava numa mata... Ia ter a terceira. Eu tava numa mata da Dona Onília, fazendo uma empreita de cortar madeira para fazer para ela um grande mangueirão de cria porco. Inclusive, eu escutei a primeira bomba que soltou quando chegaram a picada no local que falou aqui vai construir uma cidade por nome de Limeira do Oeste. O nome já era Limeira do Oeste? É, já era Limeira do Oeste. Não. Eles criticavam a Limeira do Oeste, que era... Não vou contar o apelido que eles pôs, não. Então deixa. Vou falar Limeira do Oeste. Mas tinha um apelido, né? Tinha. Alguma pessoa curiosa, muito farrista, pôs apelido na Limeira de Vila Garupa. Porque justamente que as coisas que levavam para Limeira, um cavalo levava na garupa do cavalo amarrado. Mas não é eu que pus. Esse foi o primeiro apelido que a Limeira tomou. Mas aí quando eu tirei um dia para ir na Limeira do Oeste, depois de uns 30 dias mais ou menos, que estava já habitando algumas pessoas lá, a primeira casa que eu conheci na Limeira do Oeste foi o Joãozinho Felipe e o Somarinho, o Hotel do Somarinho e o Joãozinho Felipe fez um lugarzinho de pôr uma vendinha na Limeira do Oeste, e mais uns companheiros, mas... Tinha um tal Mané Barrado, Não, Mané Barrado já era depois. Já é depois. As primeiras habitações lá foi o Joãozinho Felipe que fez um boteco, fez uma casinha para pôr, tem ele lá, pra o pôr a boteco venda. tem de Aroeira lá. Foi o Somarinho que fez uma casa para pôr hotel. E foi bacana, a gente chegava lá, assim, no meio daquele mato ali, tinha barraca de tudo da natureza e picada. Muita gente, foi chegando muita gente. E já abriram logo a estrada, a picada já virou uma estradona e o movimento. Aquele apelido, quem pôs aquele apelido em Limeira já ficou meio chateado. Porque Porque já foi evoluindo, a Limeira foi evoluindo. Construir a igreja ali. A gente já ia lá na Limeira fazer compra, a gente já ia a cavalo, porque era facinho pra gente ir lá. A gente achava de um tudo na Limeira, a gente comprava. Aí era aquele movimentão na Limeira do Oeste. A Limeira do Oeste foi rápida pra ela pegar o embalo. É. Se a Limeira do Oeste estivesse crescendo, limitado, Do jeito que começou. ela começou aí uns 5, 10 anos no início, ela hoje era maior que Iturama. Eu falo pra você que a Limeira do Oeste, se ela não paralisa, a Limeira do Oeste hoje era segundo Iturama. Porque a Limeira do Oeste, rapidinho, e também foi chegando a lavoura de algodão, de milho, de arroz, algumas plantas de café, milho, feijão, e o povo trabalhou em Limeira do Oeste muito animado, né? Mas eu ainda tenho uma grande esperança por Limeira do Oeste, porque a Limeira do Oeste deu essa paradinha por falta de asfalto hoje, né? Eu falo que é por falta de transporte. Porque a Limeira do Oeste, eu concordo, eu viajo um pouquinho, esse Nordeste, para lugares novos. Toda cidade, ela vai, depois ela dá uma paradinha. Então, indústria na Limeira do Oeste pode não chegar e não chegou. É porque justamente ela falta transporte. A hora que a Limeira do Oeste tiver uma ligação de asfalto, imediatamente, com 3 anos, a Limeira do Oeste tem uma decisão. Dentro de 3 anos, nós vai ter orgulho de morar lá. Essa é a previsão minha. Sonego, o senhor disse que existia onça por aqui. Que outro tipo de animais existia nessa região, quando ainda era tudo mato? Aqui existia um animal por nome de cateto, queixada, anta, onça. Esse, por exemplo... Tinha muita onça, senhor? Capivara tinha, mas não era tanto. A capivara veio depois que essas represas, essas águas inundadas, a capivara é um bicho de muita água, né? Naquele tempo tinha muito mato e pouca água. Porque você, com seu estudo e sua sabedoria, sua inteligência, você sabe que o que faz a água rasear, subir para a flor da terra, é o desmatamento, é cultivamento, né? Faz a água vir e depois faz secar também. Porque se movimentar demais, vem o suriamento, né? Pelo que a gente entende de ver os outros falar. Então aqui tinha muito mato e a água era aprofundada. Se eu te contar para você um caos, esse é o mais sério do meus 60 anos. Em 63, no ano de 63,
que já vai para caminhando 63. 64? Não, 63. O ano de 63, nós casamos em 65. Foi 2 anos antes do nosso casamento. No ano de 63, nós passamos uma crise aqui até de água. Foi a maior crise que eu já vi em 61 anos. Nós, às vezes, não tomava banho na tarde, porque tinha cisma de não ter água para beber amanhã. Mas água do poço? De lugar nenhum. Não tinha água. O corte secou, acabou tudo. Secou esse ribeirão e ribeirão nessa região ficou algum que não secou. Para ser sincero para vocês, que é tudo mais novo do que essa época, vocês é dessa época para cá, em 63 até o São Domingos secou, ficou de poço. Lembrou o Sonofre que o Ribeirão do Reserva ficou tão seco que rachou. A terra chegou a rachar. Né? E eu aprendi a furar poço, eu já era um poceiro, porque de tudo aqui eu já fiz um pouquinho de serviço braçal. É enxadão, enxada, é foice, é machado, rasgar brejo, furar poço, essa coisa, foi comigo mesmo. Em 63 eu furei poço à noite com lamparina de candeia dentro do chão. 50, 40, 50, 60 palmos dentro do chão. Esse homem já procurando água trabalhou, pro dia da manhã. Para algum proprietário pro dia da manhã. Inclusive, eu também. Eu já posei com ele na roça, ajudei a pôr bomba motorizada para passar na roça, que o inseto tava comendo o algodão nosso tudo. A noite inteira. Nós chegar na e hora ele de já começar a tirar o leite. começar a tirar leite. E eu ajudando a pôr bomba nas portas. Os meninos não iam porque era pequeno. Ficava todo dormindo em casa e eu a noite inteira lá, ajudando a pôr bomba nas portas. Teve vezes de eu estar deitado já para dormir, chegar uma pessoa falando assim, ô nego, pelo amor de Deus, vai lá em casa dar um fundinho no meu poço, que eu rapei a última aguinha do meu poço agora para nós fazer janta e nós beber agora à tarde. E tem muita lama lá dentro. Você precisa ir lá fazer isso para mim. Ali para as 8 horas da noite, eu levantar, caçar as botinas e nós ir chegar lá, não ter nada para clarear. Pegar uma corda, barrar a lamparina, numa corda, descer a lamparina lá embaixo, eu olhar lá embaixo e descer, para dar uma fundura de 20 centímetros, 30 centímetros, tirar aquela lama para minar um pouquinho de água. Foi a maior crise que eu já vi. Eu sou acostumado a ver crise, mas crise igual em 63, essa foi por água. E o senhor sabe o que veio? Por que isso? Secou tudo? Foi 9 meses que aqui não deu um pingo de chuva. A chuva cortou em 9 janeiro. meses sem chover. E esse córrego que corre aqui, que hoje é um riachinho, esse córrego eu furei um poço dentro dele, bem no lastre dele, eu furei um poço. Eu comecei o primeiro dia, eu abri com a enxada assim, aquela areia, para nós pegar aquela aguinha que juntava ali, para nós levar para dentro, para nós beber. O segundo dia, eu fundei mais um pouquinho. O terceiro dia, todo dia eu dava uma limpeza nele. Quando a chuva veio e a água veio, ele estava com 20 palmos de fundura, aonde era o córrego. Vamos supor, aqui eu veio do córrego, ele fez aqui bem no meio, ó. Eu fiz no meio, eu cheguei e vim aonde para aproximar mais da água. Isso foi no ano que mais claro do que esse sol tá iluminando. Foi o ano da seca. E os vizinhos meus aqui, aqueles pocinhos deles foi secando, eles iam buscar água no meu. Falava assim, lá ainda tem água, eu falava, lá tem um pouquinho d'água, pode ir lá buscar. Chegava, um levava 10 litros para uma banda, outro levava 20 para outro, esperava aquela aguinha brotar, pegava com a vasinha bem pequenininha, para poder não sujar, para a pessoa levar, farta de água. O gado que era acostumado, manso de terreiro, bebia água porque os donos tiravam dos poços e dava. Represa não tinha naquela época e rasgando brejo. Esses fazendeiros mais fortes fez valeta nos brejos, assim, lá de longe. Você ajudava o finado compadre Alfredo aqui. Fazia aquela aguinha. Que era do Nilton Camargo, hoje é do E na boca daquela, passava o dia inteiro. Na boca daquele lugar que fazia aquele rasgão, tinha que fazer uma cerca muito boa, que senão de noite o gado vinha, subia para aquele rasgão assim, me atolava e morria. Aqui morreu vaca dentro desse córrego aqui atolada, de morrer 4, 5, atravessado um em riba da outra assim. Assim quando a água foi secando, ela estava fraquinha de sede, chegava,
Uma deitava, uma atolava, deitava, a outra vinha, caía em cima daquela, a outra vinha. Fraquinha de sede. Morria bandeira de 3, 4 num lugar só. Arubu, sem mentira nenhuma. Arubu ia de uma carniça para outra e ele ia a pé. Ele não voava. Tinha uma carniça aqui, tinha outra ali. Olha, foi esse. Isso não é mentira. Essa fazenda que é do Manel Chancha era do tio da Unília. E eu não do Gerão Chico, eu né? não tô nem esclarecendo quem é que é. Que fica, O gado berrava aí nessas beiras de corpo de soneco que dava dó. Berrava de sede, ia berrando. Esse Gerão Chico, que é tio da Onila, ele tinha umas 800 reis da brabeza. Você já viu falar gado de brabeza? Porco da brabeza? É o que cria no mato, não é? É cria brabo, cria no mato, tipo de bicho. Vem na porta, quando vê uma pessoa estranha, vira uma carreira, vai embora. O dono, com muito jeito, conversa com eles, dá um salinho, ainda pega a arguma e cerca a arguma, mas o mais vira brabeza, quando era tudo lá. Fala Né? boi bravo, né? Esse homem, quando acabou a seca, só lá na casa dele, que tinha uma mina, um brejão, aquelas vacas mais mansinhas, punha água no coxo, aquelas mais mansas, escapou. Mas aquelas que era braba, mesmo que não ia no terreiro, de braba que era, morreu tudo, no meio do mato. Morreu que fazer bandeira de vaca morta, coisa de louco. Soneiro, diversão na época? Que tipo de diversão tinha aqui? Festa, mutirão? Que tipo de diversão? Esse o povo era assim, Agora você mexeu com o velho. pagode, tocado de sanfona. Pagode. Fazia um pagode assim, o cara laimava que tinha um mutirão para limpar uma roça, ou roça um pasto. A vizinhança aproximava e levava já a roupa. Já ia de madrugada, já ia com a roupa no Sapicuá. Naquela época não passava roupa. Passava na porta. Esse negócio de passar ferro em roupa pra ficar com essas quinas, era tudo meio tanjão, né? Mas e, a roupa bem limpinha, bem clarinha, a pessoa levava a roupa dele trabalhar, o caçadinho, num Sapicuá, que se chamava embornar. Punha debaixo do braço assim, levava ferramenta, fazer mutirão, fazer pagode. Esse forró, esse em Deus que eu entendo por gente. Ainda tem até uma tinha sanfona aí guardada aí. tinha voto. E eu tenho até uma sanfona aqui, mas essa já é bem mais nova. Não, eu não sei, esqueci. Sabe? tocar até... Não, que Senhoria, jeito. e tocava era só sanfona. Sanfona, violão, pandeiro, caixa, era um batuque que era um pau reto mesmo. E o povo gostava mesmo. Não, e a hora de parar pra ir embora, se não matasse gente, Não era baile. Matava quando matava, às vezes o bar acabava, a hora que matava virava reza, né? Pra rezar pra quem morreu. E olha, você está rindo porque o caos é de rir mesmo. Quando não matava ninguém pra estragar o pagode, porque polícia não tinha, né? Aqui 40 anos, 40, 50 anos atrás não tinha autoridade. Então quando fazia um pagode assim e não matava gente, o sol é que era despacho. Quando o sol saía, todo mundo parava de dançar, tudo cheio de poeira, aguava toda, outros nem não aguavam, o nego amanhecia com os olhos pequititos, tanta terra, poeira. Então, era tarefa, era até o sol sair. E agora quando matava gente, então matava um ou dois, então ia rezar pro defunto pra amanhã levar cedo no cemitério, né? E eu só fui num pagode que deu morte, não, dois pagodes só que deu morte. Nós correu demais, nós foi embora. Ficou com medo, porque o homem era brabo demais. Então quando matou aquele, ele falou que os companheiros daquele um que morreu, ele matava tudo, se quisesse. Perguntou, Se cadê apontar, os doídos? falou assim, quem é que é os doídos dessa pessoa? Que for doído, aponta o dedo. Que eu tô com a caixa de bala num bolso e a outra caixa no outro bolso. Então quem é que vai falar que é doído? Nós falou que é doído, mas no pé, né? Que eu só fui em 2 pagodes que deu bosta, mas minha mãe chegou a dançar em volta de defunto. Ela falou pra mim muitas vezes que às vezes morria o cara encostava o cara morto pro abate e falava, não vamos acabar com o pagode não, tá bom demais, vamos dançar. Era mais ou menos assim, há 50 anos, 60 atrás, era assim, mais ou menos. Aí pro lado da Ruivinha, pro lado do Soneiro, a Caneirinha gente ali, ó. gostaria também que o senhor falasse um pouquinho sobre aquela festa de Nossa Senhora do Rosário, a festa de Moçambique. É o Moçambique dos Pretos. Isso. Mas De onde branco- que ela De nasceu? onde que ela originou, o senhor tem conhecimento? Segundo a posição que passava pra mim, né? Porque
E eu já, quando nasci em Tindi por gente, já vi essa festa, já... O pai do senhor já Não, meu pai não é tradição dessa festa e nem mãe. Saiu eu por acaso. Porque toda a vida eu fui meio de fanfarra e do povo, e de gostar de repartição, e gostar de cantoria. Então, era molequinho, escutei aquele batuque. Uns 30, 40 anos. Perguntei minha mãe, falei, escuta, o que é aquilo? Falou, é a festa Nossa Senhora do Rosário, meu filho. Falei, eu quero conhecer. Eu passei a conhecer, eu tinha uns 8 aninhos por aí. Já comecei a entrosar com aquele molequinho que era da festa, e hoje eu sou o diretor da festa. Vem cá um pouquinho. Segundo a posição que me passaram, Cisterna. Não, mas vai lá fechar. segunda posição, a Nossa Senhora do Rosário, a tradição dela é por causa dos pretos adorar. Ela por causa do cativeiro. Que foi a Nossa Senhora do Rosário e Santa Isabela que tirou os negros do cativeiro. Então, os caras ficou adorando essa santa no lugar de uma imagem. Então, o que eles passaram pra gente, mas nada tem por escrito. Devia ter alguma coisa escrito, tipo de uma ata, uma testemunha. Devia ter. Mas esses antigos eram muito sem cultura, muito sem leitura, e muito tranquilo demais, então não foi atrás, né? Então, segundo eles me passaram, bocal, né, sem ser por escrita, não vi nada escrito, que os negros passou a adorar Nossa Senhora do Rosário e Santa Isabela. Depois não sei por que a Santa Isabela eles largou mão de falar nela. Porque foi elas que tiraram os pretos do cativeiro. Então ele ficou adorando aquela santa como uma mãe que tirou eles daquela tradição, né? E alguma pessoa que faz um voto para Nossa Senhora do Rosário, quando ele é feliz, ele chama os pretos para ir lá fazer essa reza, fazer essa festa. A gente pegou isso aí para uma tradição e ele vem tocando o bairro, mais ou menos nessa linha. Se está errado ou certo, ou mais ou menos, mas assim que me passaram a posição. Vamos supor, você tem uma tradição na sua vida. Pois é, o que a gente aprendeu do Moçambique, que os mais velhos passou para a gente, essa autorização, apesar de que não é por uma escrita, mas é uma coisa que a gente sabe que é a tradição deles, é aquela palavra. É aquele sentido, aquela obrigação. O Moçambique, as pessoas pretas adoram o Moçambique porque eles têm por tradição que o Moçambique foi a defesa da libertação dos escravos. Então, o que passaram para mim do Moçambique foi mais ou menos essa posição. Então, existe alguma pessoa que não é hoje escravo, nem branco, nem preto, nem nada, e no mesmo tempo nós somos todos escravos de nós mesmos e do governo, né? Mas o que eles passou para a gente, essa passagem, que as pessoas que pegou por tradição do Moçambique, foi por esse caminho aí, de ter a Santa Nossa Senhora do Rosário e a Santa Isabela como a libertadora dos escravos. E agora, por que o Moçambique continua e segue em alguma região? É porque alguma pessoa que vê o trabalho dos pretos no Moçambique acha importante, tem a fé que vale para qualquer sentido. Então a pessoa hoje, ele acha enfermo ou qualquer azar na vida, ele apega também com a Nossa Senhora do Rosário. Se ela for uma defensora que defender ele da doença e daquilo que ele está sofrendo, ele então venha fazer uma festa daquela e aproveita, os pretos aproveitam, tá divestindo, tá aproveitando e tá pagando uma promessa daquela pessoa que fez. Porque vamos supor assim, a turma do Moçambique não pode fazer festa diária para manter o clube em pé, para manter a tradição. Mas através das pessoas que conhecem o Moçambique, tem a oportunidade de pedir à Santa uma benção e a Santa estende a mão, aí ele faz aquele voto e a gente, com prazer, vai ajudar a cumprir. A diferença do Moçambique com a festa de Reis, que eu já enxerguei e já vi, é que o folião de Reis
cobra os dias para trabalhar no Santo Reis, para a pessoa que faz o voto. E os moçambiqueiros, os negros do Moçambique, não cobra pura diversão. nada. A única coisa que nós cobra de quem faz uma festa, se ele tiver condições, é ele fazer uma comida para nós aguentar a trabalhar durante o prazo, o período que ele exige. Vamos supor que ele exige uma festa à noite, exige uma noite de festa. Nós chega à tarde, faz a chegada, quase semelhante à chegada de rei, mas é um pouco diferente. Nós faz a chegada, tudo que precisa fazer, as importâncias do Moçambique nós faz, e ele dá sempre uma comida para nós, assim, um alimento, para que nós passemos uma noite festejando a Nossa Senhora do Rosário. Cumpre a promessa dele, não tem nada a pagar, a não ser que às vezes ele gasta assim com transporte, quando às vezes a prefeitura não pode dar um transporte, às vezes o dono da festa, que quer cumprir o voto, então arranja um carro por conta. Quando a prefeitura, dos tempos para cá, tá bom até nesse sentido, e eu tenho que gravar todos os prefeitos, e vereador e tudo, inclusive eu já fiz uma pequena parte na administração de Limeira. Os prefeitos fazem questão de dar um veículo para esse tipo de transporte, que é nós no Moçambique. E voltando àquela palavra que você me fez a pergunta, sobre aquele arco. Aquele ali é tradição também, é uma passagem, mas não é obrigatório a fazer. Mas o cara quer enfeitar mais, quer levar as pessoas ali naquele quadro, mais junto com a santa, quer apresentar uma boa vontade, é onde é que faz aquele quadro. E as pessoas aproximam ali dentro daquele quadro e faz o giro. Mas não é obrigatório a fazer. Seu Nino, a chegada, vocês chegam, a imagem da santa já está lá no altar, vocês que trazem. Como que é essa chegada que o senhor falou que é diferente da de Reis? A chegada do Moçambique. A chegada do Moçambique sempre faz o festeiro, quando ele não tem prática, ele procura a igunda do Moçambique. Como que ele faz? Nós exigimos um altar enfeitado, não de boniteza. Enfeitado assim, que eu quero dizer, é limpinho, com as vestes, os forros, e ali tem a bandeira. Qualquer cor, tem que ter a cor branca. Não cena vermelha, qualquer outra cor. Eles não gostam muito de duas cores. Flor de papel. Mas se for também não é rejeitado. A vermelha e a preta. A cor preta e a cor vermelha, ela é de menos preferência. Verde, amarelo, azul claro, cor-de-rosa, marrom, pode ser. Enfeita o altar ali, ele põe a santa, o santo que ele tiver, que a pessoa tiver na casa dele, ele põe em riba do altar. E nós apenas traz com nós bandeiras. Umas bandeiras que tem bandeira da guia, a bandeira da guia que tem assim, o desenho da Nossa Senhora do Rosário e outros santos que a gente tem fé, a gente pode pôr na bandeira. Primeiramente faz a bandeira com o desenho da Nossa Senhora do Rosário. A imagem vocês não trazem, só a bandeira mesmo. A imagem nós não traz. Nós vamos encontrar a imagem no altar que nós chega. E a diferença é que a de Santo Reis tem os dois palhaços que vêm na frente fazendo as micagens, as coisas, né? E nós não tem. O Santo Rei tem os palhaços. No lugar dos palhaços vem a bandeira da guia. Na frente, vem umas pessoas trazendo a bandeira da guia. Vem umas pessoas carregando a bandeira e atrás daquelas pessoas que estão com a bandeira, vem o folião. Os instrumentos é só caixa, iguaia e o bastão. É só 3 objetos. É o bastão, que é que a gente segura para cantar o verso, e a guaia e a caixa é os instrumentos. O que é a guaia? A guaia é um quadrozinho cheio de semelhante 2 assadeiras, vamos supor 2 assadeiras, uma de bruço na outra, e é cheinha de chumbo pra gente chacoalhar. Cheinha porque Eu chacoalho aquilo lá, eu e a Simone. O bastão é uma madeira. O bastão é uma madeira que tem uma cruzinha. É pra chacoalhar. Mas ele não é feito semelhante a uma cruz, não. Ele é uma madeira feita no jeito, e dentro daquela madeira faz uma cruzinha. Eu pego aquilo lá. Que é a cruzinha, tanto eu bato o caixa, como eu canto no bastão. Nosso Senhor Jesus Cristo também, né, que é a cruzinha. E ele tem umas fitas amarradas, lá numa certa posição dele, tem o ponto de amarrar umas 3 fitas, cor-de-rosa, verde, marrom, à vontade de quem faz o bastão. Mas de menos fita vermelha e às vezes pretas
sempre dispensa. Mas se tiver, a preta ainda tem a tolerância. A vermelha, eles acham bom não ter. As caixas são geralmente feitas de couro de vaca, com latão. É latão, mas hoje em dia com as madeiras de fazer as caixas está muito escassa no Brasil inteiro. Então agora faz de tambor ou outro arranjo, mas de primeiro era só de madeiras e couro de mateiro. E quem fazia essas caixas? Ainda tem uns quantos desses negros Lá na do Iturama Moçambique mesmo tem uns que que faz eles lá. ainda é curioso, Pedrinho faz. Andrés, Eu mesmo já, Alvina, eu fazer eu ainda não tentei fazer. Mas assim, reformar alguma que tá meio estragada, eu já fiz. Meu pai Escuta, também. teve uma festa ali no Soisolino, vocês ninguém assistiu? Ali teve a chegada. Tem quanto tempo daquela festa? Uns 3 anos? Tem mais, já né? tem mais. Já Seu tem. nego, tem uma data para ter essa festa ou não? A Tem data, a dia? data preferida do Moçambique é 13 de maio, que é o dia da libertação. Mas automaticamente essa festa faz quando dá certo para a pessoa que tem o voto. Que às vezes não dá certo para ele fazer no dia 13 de maio, não exija que seja dia 13 de maio. Agora, se for para nós fazer uma reunião para adorar a Santa, só mesmo para adoração, nós preferimos escolher o dia 13 de maio. Mas como o 13 de maio, hoje, depois que surgiu a Mina Santa, não sei se você já conhece, Eu conheço. aqui perto de Frutal você conhece. Lá na Mina Santa tem uma grande festa que termina 13 de maio. Então nós até, que a região é uma só, o povo gosta muito de ir lá. Nós até tá meio parados de fazer essa reunião no 13 de maio. Para nos trovar, para não dar certo dos dias da festa da Mina Santa. Que a Mina Santa é uma mina que foi descoberta também através de milagre. E essa turma do Moçambique tem muita fé. Quando a Soda Aparecida gosta muito de ir. Seu nego, depois da chegada, vocês chegam, vão pro altar. Vai pro altar. E Faz aí? a chegada. Se o dono da festa exigir que logo imediato da chegada reza um texto, nós rezamos um texto. Isso é nossa obrigação. Às vezes cantado. Terço Um cantado. terço, 2, o tanto que for. Sempre o dono da festa faz a chegada, ele pede uma licença. Para o furião dar uma licença, para ele afastar um pouquinho, para arranjar uma janta para o povo, para fazer qualquer arranjo na festa. Nessa hora que veio fazendo a chegada, você deixou uma parte para trás, né? Que tem a hora que a rainha perpétua coroa, mas o rei coroa a rainha e o rei, que é os donos da festa. É os donos da casa. Os donos da casa. Lá atrás, vem uma com uma cestinha, que vem as coroas dentro daquela cestinha de taboca, para coroar o rei e a rainha, que é os donos da casa. Quem coroa é o pessoal do Moçambique. É o mesmo, é o diretor. É o diretor. O diretor começa a coroar e depois a rainha perpétua coroa a rainha, que é a dona da casa. Se ela não puder estar presente naquela hora para receber a coroa, ela tem que arrumar uma filha e um filho da casa para ser coroado naquela hora, para poder chegar. A rainha perpétua E dá lá um é a gole de rainha Guaraná, que vem junto com... Vem junto com a folia do Moçambique. É, Então tem encontro de duas rainhas. tem encontro das duas rainhas. E as duas usam coroa ou não? Não, a dona da casa usa a coroa, a rainha perpétua, e o dono que está cumprindo o voto também usa a coroa também. E aí vem os 3 coroados pro altar. Vem os 3 coroados pro Essa altar. rainha perpétua, ela é a rainha que foi coroada na outra festa? Ou como que é? Não, ela toda a vida ela tem que ser coroada. A rainha perpétua tem ela na festa. Na... A nossa rainha perpétua é a Maria Pretinha, que mora em Iturama. Ele aqui conhece o menino. Ela já vem na festa. Ela já vem com Não, a... ela vem trazendo as coroas. As coroas ficam na casa dela. Quando tá estragada, ela arruma tudo. E como é que ela foi? Como é que ela foi? Se tornou se a rainha tornou a perpétua. rainha? Alguém coroou ela? Como é que é? O Moçambique elegeu. Ela nem vem por tradição. Não, o Moçambique elegeu ela A como rainha rainha. perpétua mais velha faleceu. Passa a coroa, por exemplo. Eu sou a rainha perpétua, né? E eu que tô com a coroa. Se eu faleço, vai para uma filha minha. Minha filha falece, vai para um filho dela. Vai assim de tradição em tradição. É igual tenente, capitão. É igual o tenente e capitão. Se morre o tenente, tem que arrumar outro do mesmo. Aí faz uma reunião dentro do Moçambique, o pessoal do Moçambique, e fala assim, ó, o fulano vai ser o capitão da nossa festa, né? Igual, ó, morreu o finado Zé Queiroz, né? Colocou com o pai Getúlio. Ele era o quê?
Ele era o diretor. Era o diretor da festa. É o que comanda os outros tudo, é o diretor. Depois o compadre Getúlio veio a falecer, aí a turma mesmo do Moçambique reuniu lá na Tiaquita, lá na colônia, perto da comunidade Nossa Senhora Aparecida. E colocou o nego. Ele é o diretor agora da festa. Sem que não conversa com ele, não tem nada feito, porque ele é o diretor. Comanda a outra turma dentro da união, a conversa, amiga, né? Entendendo, trocando ideia, fulano, vamos fazer assim, assim e tal. Mas ele é o diretor. Tem 3 pessoas que não pode faltar na festa. Diretor, tenente e capitão. E rainha prefeita. Essas 4 pessoas... Inclusive, nós estamos com a perca. Não tem festa se não tiver a presença dessas 4 pessoas. Nós perdemos, depois da última festa, nós perdemos o nosso capitão. Nós temos que... Porque foi fazer uma apresentação, né, nego? Aonde? Na escola, lá em Turama. Até o Celi que levou no ônibus. Depois da última representação que nós fizemos, nós perdemos o nosso capitão da festa. Então agora nós temos que inuir a turma do Moçambique e iluminar outra pessoa para ser o capitão. O dia da próxima festa, nós não pode fazer a próxima festa sem que já não tenha pessoa arrumada para ele antes de começar a festa, dar posse para ele. Se for aceito por toda a maioria, que aí é tipo de uma votação. Não é uma votação, mas é um apoio. Junta todo mundo, senta numa mesa redonda. Todo mundo que participa do Moçambique. Todos os cabeças pro Samente. Igual nós estamos aqui, tudo reunido, e mais algum que tá aí pra dentro, chama tudo, fala, vem pra cá que nós vai ter uma conversa aqui. Aí reúne tudo aqui, vamos conversar e dialogar. Reúne a turma que participa do Moçambique, principalmente as pessoas que têm cargo no Moçambique. Os que participam do Moçambique, mas que não tem cargo, aí ele pode dar uma opinião, mas a opinião dele já é uma opinião mais simples, mais fraca. A turma que tem o seu cargo reúne, senta, conversa, alumeia uma pessoa que seja responsável pelo aquele cargo, dá posse para ele, fala, então, se aceita de coração esse trabalho, esse ponto eu aceito. E aí todo mundo afirma para poder começar a festa, que para começar já tem que ter os cabeças certinho. A não ser que uma pessoa fique doente e não tem jeito de remarcar uma festa, então toca ser aquela pessoa. Uma outra pessoa, curioso, supra o lugar daquele naquele dia. Inclusive, eu arranjei o vice-diretor. Já dei uma boa explicação para ele já está bem treinado já levei praticando, muito boa vontade, porque se eu tiver perrengue, doente ou alguém da família, o dia que tiver uma festa marcada, para não desmarcar, para não judiar da comissão, não judiar do festeiro, que às vezes já teve despesa em cima daquilo, então aquela pessoa vai suprir o lugar da gente. Porque, Tem alguma festa marcada esse ano pro senhor? No momento, até esse exato momento agora não tem nenhuma. Tem planejada. Eu acredito que por esses 60 dias, acho que agora setembro, nós vamos ter festa de Moçambique. Original mesmo. Aqui? Não, vai capaz de ser leitura. Onde for, o senhor chama gente para isso. Não, eu faço questão que vocês acompanhem e vê o jeito do trabalho. Né? Sônia, gostaria que o senhor falasse um pouquinho pra gente. Batizar o Noé, que eu vi o batismo lá, é um ritual em todas as festas de Moçambique ou só é um caso assim? E eu, em Deus, que fui a primeira vez na festa de Moçambique, que deve ter uma faixa de 52 anos, mais ou menos 53, que eu assisti a primeira festa de Moçambique. Eu devia estar com 7, 8 anos que eu assisti a primeira. O pai do senhor nunca participou Meu disso? pai gostava muito de assistir, mas ele não fazia parte na turma. Nem minha mãe. Fazia parte assim. Se uma pessoa fazia uma festa, chamava ele para ir ajudar a fazer a torta. Chamava minha mãe para ajudar a cozinhar. Mas não participar do trabalho do Moçambique. Ele só era uma pessoa que ia para assistir. Avô do senhor? Nenhum avô dos que eu conheci, só apenas era uma pessoa que aplaudia o Moçambique, mas somente para assistir. Passei do Moçambique, nunca teve um da minha família, dos troncos mais velhos. E eu peguei essa tradição por gostar e por costumar com eles. Simone mandou uma tonelada. Mas agora precisa. Segundo eu peguei dos antigos, essa passagem sobre o Anoé
é uma pinga que batiza ela no sistema de batizar quase uma pessoa. Os antigos têm por tradição desse Noé ser sim uma simpatia para quebrar encante. Você compreende? Se não tiver um Noé numa festa, valendo a verdade dos antigos, que não há continuação, ela não continua. O Noé é um segredo que vem de tradição. Uma festa pode estar desanimada, pode estar assim, parece que você As sente... caixas não tá afinando certo. As caixas não tá dando o som certo, os cantadores não tá afirmando a voz, a dança não tá uma dança de saída. Do momento que você batizou Noé e deu um cheirinho para cada um, existe algum... Depois que batiza o Noé, que as caixas mais é gostoso. Aí parece que, hein, como diz o ditado, parece que quebra o sigilo. Parece que aí iguala mesmo, aí acabou de Vocês vão falar muito que eu completar. já tô com vontade. Como de que é começar esse a- batismo? Esse batismo do Noé é o seguinte, o diretor que é o padrinho do Noé e a rainha perpétua. E o tenente, essa passagem é muito bonita. e o tenente É da uma hora festa muito bonita, é que uma faz cerimônia. as E eu contemplação gosto dos assim. versos. Ó, eu não conformo. Toda vez que vai batizar o Noé, eu tenho que ficar pertinho. Sendo que eu já vi muitas vezes, mas eu tenho que Os ficar versos de batizar o E Noé é os o versos são uns seguinte, versos muito gostosos, muito a bonitos. pessoa que é o dono da festa compra o litro de pinga e traz, põe, Qualquer pinga. qualquer marca, mas que seja pinga, num litro de garrafa. E põe às vezes perto do altar, ao lado, ou vem direto. Mas chega a hora que os pretos vê que precisa batizar o Noé, já faz um canto pedindo para trazer o Noé. Porque sempre eles fazem um canto assim, pedindo Noé, né? Pedindo Noé. Será que essa festa não vai ter Noé? Peguei no bastão, eu falo o que é. Será que essa festa não vai ter Noé? É, já Quer dizer, fala assim. É a pessoa que canta. Outros cantam. Eu peguei no bastão, agora eu vou dizer, esse Noé tá custando aparecer. Quer dizer, esse começa pedindo Começa Noé. assim, pede mais no quando tá cântico. chegando a Cadê no hora, cântico? Pra comer, quando tá pra chegando rezar, a hora né? de batizar Tem o que fazer o Noé, verso. mais ou menos programada para meia-noite, que o oral de batizar ele, às vezes passa de meia-noite, mas é de preferência, chegando a meia-noite. É pra Então, às batizar. vezes a gente tá assim, cantando um verso, aí já alguém fala, escuta, e o Noé? Aí um cara curioso já tá cantando. Já pega mesmo, no bastão e já canta fala, pedindo o Noé. peguei no bastão, vou falar o que é. Será que essa festa não vai ter Noé? Aí o dono da festa já ouve aquela palavra, né? Já fala, ó, ele já tá pedindo Noé. Já traz lá de dentro, Já põe debaixo traz do o altar, Noé e deixa põe quieto por lá. ali. Mas aí as Aí a cantam, pessoa, insultando, aí caçando esse muitos Noé, Noé cantos não apareceu, ele tá lá diferentes, escondido. muitas pessoas curiosas. E aí a gente canta assim, peguei no bastão, falo agora, esse Noé já chegou agora, aqui nesse reino de Nossa Senhora. Peguei no bastão para falar agora. O Noé chegou no reino de Nossa Senhora. Quer dizer que o Noé já chegou, né? Uma pessoa já canta que o Noé já chegou. Aí um já canta um verso, outro canta outro canta outro, mas tudo no sentido para batizar o Noé. Mas agora aí chama os padrinhos do Noé. Como coisa que não existe padrinho, como coisa que está tendo dificuldade, mas é tudo coisa planejada. É a tradição da Parece que não tem padrinho por Noé e tal, etc. Aí o tenente canta. Peguei no bastão. Ai, 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 ai. Vamos arranjar padrinho por Noé. Ai, 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 ai. Vamos arranjar padrinho por Noé. Ai, ai, ai. Eu não sei se acha ou não. Aí já canta, Padrinho do Noé, nosso diretor. Padrinho do Noé, nosso diretor. Aí quer dizer que o diretor já aproxima ali no local, mas é tudo planejado. Ai, 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 vamos arranjar madrinha para Noé. Eu não sei se acha ou não. Até os batidos da caixa. Ai, 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 vão caçar madrinha para Noé. Eu não sei se acha ou não. Madrinha do Noé, rainha perpétua. Madrinha do Noé, rainha perpétua. Aí a rainha perpétua aproxima naquele local que está o Noé. O Noé está lá.
quietinho lá no centro da toda, lá no chão. Tem um vestidinho que veste Ninguém dele, pôs né? a mão Tem um nele. chapeuzinho que coloca na cabeça dele. É a Chica. Aí Chica tá na cabeça o do- tenente canta. Padrinho do Anoé, nosso diretor, e madrinho do Anoé, rainha perpétua. Nosso diretor é padrinho do Anoé, rainha perpétua é madrinha do Anoé. Nosso diretor é o padrinho do Anoé, rainha perpétua é a madrinha do Anoé. Aí o diretor e a rainha perpétua agacha com aquela gentileza, pega o Anoé ali e suspende. Aí suspende e aí o tenente canta. Aí ele canta que está batizando o Noé. Nosso diretor é o padrinho do Noé, rainha perpétua é a madrinha do Noé. Nosso diretor e vamos batizar o Noé, rainha perpétua vamos batizar o Noé. Aí, Nosso diretor, o vamos diretor batizar segura no litro e o a rainha Noé, perpétua tá rainha com a mão perpétua, direita. vamos batizar o Noé. Cada um com a Canta mão ali direita. umas 4, 5 vezes. Nosso diretor é o padrinho do Noé, rainha perpétua é a madrinha do Noé. Nosso diretor é o padrinho do Noé, rainha perpétua é a madrinha do Noé. Quer dizer que aquela hora que está cantando, que o diretor é o padrinho do Noé e a rainha perpétua é a madrinha do Noé, aquela hora está batizando. Tá Isso batizando. todos que fazem parte da companhia estão cantando. Tudo Faz uma cantando, roda mas ali. aí não é rodando, não é dançando, não. Aí fica quietinho. é num local. Faz uma roda e esse fica no É meio. num local Os que tá parado. batizando o Noé fica no meio da roda. Aí, aí a hora que o tenente vê que já tá bom esse verso, aí ele canta assim: o Anoé já foi batizado com os poderes de Deus e a santa dúvida. Nosso Anoé já foi batizado com os poderes de Deus e a santa dúvida. Nosso Anoé já foi batizado com os poderes de Deus e a santa do rosário. Quando ele chega a cantar esse verso, o Anoé já está completamente batizado. Aí ele canta esse verso mais um pouquinho, mas não um longo, uns 4, 5 cantes. Ele canta e uma turma responde. Um canta e outro responde. Aí, Faz um pra que vai beber o Noé. pois é, mas aí chamar para beber o Noé. Aí já, quando termina, que o Noé já está batizado, aí ele canta um cante assim: rainha perpétua, vão beber o Noé. 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 Vão beber quer dizer que aí ela pode distribuir aquele Noé, um golinho a cada folião daquele e participante que É tiver ela ali. que usa repartir. A rainha Pega perpétua. uma xícara e 1 litro de Uma colher, pinga. 2 pra cada. Se tiver 1000 pessoas, eu falo que aquele negócio ali tem um mistério que parece que a gente luta para descobrir esse mistério. A gente vai morrer E aí sai repartindo na torta, quem tiver na frente e quiser beber, porque todo mundo escuta bebe aquela e Noé sobra ali. Noé. Você fala assim, gente, Sobra mas no litro. tem 500 pessoas aqui participando e esse litro desse tamanhozinho, você vê que põe um golinho até bom pra um e aquele que quer, aquele que bebe um golinho, passa pro outro, aquele golinho, aquele moe a palavra, passa pro outro. Você fala assim, mas não mexeu no litro? Pode andar na toda inteirinha, é difícil acabar. Mas quando cabe é porque já fechou a roda uma vez ou mais, é que vai acabar. E parece que pôr um golinho até é bom. Eu acho que ninguém descobriu aquele mistério e nem vai descobrir. Que só pode ser um mistério. Porque outra pinga não dá conta de fazer aquela vantagem. Mas é igual aquela passagem de começar a festa, né? Primeiro tem que benzer o corpo, né? É. Santa Cruzá, vamos benzer primeiro. Santa Cruzá, vamos benzer primeiro. Aí cantam umas 6 vezes, 8. Santa Cruzá, vamos benzer primeiro. E aí todo mundo canta esse cântico e depois todo mundo, né, os moçambiqueiros, passa debaixo da bandeira, a bandeira da guia. Todo mundo vem em fila aí, em fileira e tocando, uns tá tocando, E outros aí? já tá beijando, é assim. Quando reza o texto... Por isso que ela é demorada. Se a pessoa, Beija primeiro, depois aqui que nas a caixas pessoa, primeiro. Ai. às vezes o festeiro dá Dá até janta pro preguiça povo, assistir. vem todo mundo pra toda, amarra o gunga novamente, chama pra rezar o texto, tem que ser chamado, cantado, chama cantado pra rezar o texto, reza o texto, cantado, mas reza a reza comum. E se nos mistérios quiser cantar, Glória ao canta. Pai, né? Se não quiser, pode ser rezar liso. Aí oferece o texto pro santo que for feito o voto. Quer dizer que aí, essa hora que oferece o primeiro texto.
Se é um terço, ou 2 ou 3, a hora que oferece os terços, que é do voto, a promessa está no início. Porque aí vai ficar o resto da noite dançando, cantando, inventando versos para passar a noite inteira. Agora, a hora que tiver amanhecendo o dia, tem a entrega da festa. Agradecer o festeiro, agradecer a festeira, agradecer o povo que está ali visitante, agradecer aquilo que eles ofereceram. Aí tem a oferta. E se tiver alguém que tem voto de fazer uma festa daí 6 meses, ou daí 1 mês, ou daí 1 ano, as coroas saem daquele festeiro velho e passa pro festeiro novo. Tudo no cante. Se eu for falar cante aqui para vocês, eu fico até amanhã. Eu vou pra de fazer a festa, porque os cantos, se for para falar certinho, gasta a noite inteira, porque isso tudo é cumprido, né? E nós tem na cabeça, não é escrito. Só na mente mesmo, assim, ó. E eu pego o bastão no entrar do sol, e se for preciso, eu vou até o dia clarear. Só cante feito na hora. Tem uma certa hora, madrugada, os homens já estão começando a enrouquecer, a mulherzada pega. Aí é pro canseira, da hein? comunidade Nossa Senhora Aparecida. A mulher pode cantar, os visitantes. Pretinha, Um visitante chega lá naquela festa. Tudo canta. Um Maria visitante Queiroz, chega. Idalina, Maria do Anjo. O visitante pode Ritinha, cantar, mano, ele tá pode lá, cantar, nem tá que ele lá não no- canta muito em riba no das hino, caixas, porque ele não está espaineira. treinado, mas Todo nós mundo faz com que acompanhe a voz dele. Porque o batido é mais ou menos de acordo com o seu cante. Então o cara que está treinado, ele vai cantar em cima do instrumento. Mas o cara que está mais desautorizado, ele vai cantar um pouquinho meio fora, mas nós procuramos um jeito de fazer a satisfação dele. Porque às vezes é um cara curioso, viu pela primeira vez, gostou, pega no bastão e canta um verso atrovadinho. Sinego, como que foi o dia que o senhor conheceu essa tradição Moçambique? O senhor disse que foi aos 8 anos de idade. Eu tinha mais ou menos entre 7 e 8 anos. Tinha uma festa aqui, vizinha minha aqui, 3 quilômetros. E essa companhia vinha Justamente ela de descendência dessa companhia. E eu falei pro pai e a mãe, vai ter uma festa lá no São Zé Preto. O homem chamava José, mas ele tinha apelido Zé Preto. Falei, vai ter uma festa de Moçambique lá no São José Preto, vocês vai, pai e mãe? Não, nós às vezes não dá conta de ir, mas se nós não for, mas vocês podem ir. E nós juntamos a molecada e foi. Chegou lá, eu vi a festa, fiquei reparando. Já comecei a entrosar com os molequinhos. Porque sempre tem gente de toda idade. Tem já quase morrendo de velho, tem novinho, tem médio, tem tudo. Comecei a entrosar. Eu acho que esses dias não me liberaram de eu pegar um instrumento, nem para experimentar. Mas daí a pouco, daquele tempo fazia muita festa, cada 6 meses, 1 ano, fazia uma festa. A próxima festa, eles já me liberaram a caixa. Eu já saí dando umas pancadas assim, meio Lá na perdido. Iturama tem umas crianças lá de 7, 8 anos, 9 anos, que pega o bastão e canta. E ainda canta assim, eu sou pequenininho, mas canto também. Canta Os e meninos- canta destravado. E Os pula. meninos lá da Lasa, E da pula e Tia joga o Antônia, bastão no mas chão canta. e engatinha assim, passa a boca do bastão Tem um menino da sai Lúcia, balangando a cabeça. aquele filho da Lúcia, mas do É Nenê, do Nenê menino do que Casimiro. Mas canta Especial. e pula Moçambique assim no meio da toalha, assim que você fala assim, esse menino não tem nem mola. Pois Então, é, mas por que aí... pula Moçambique? Hein, deixa eu dar um... Essa companhia que o senhor foi, o senhor se lembra de onde ela veio? Se ela era aqui da região, se ela veio de um outro lado, de onde Ela apareceu? pode ter vindo algum membro do Prata, de Campinas Verde, de todos os lados, mas eu... Quando eu... Do Nordeste, o senhor acha que ninguém? Não, é turma mesmo que é descendência dessa região. De Minas, né? É, Aqui de Minas. em descendência. Essa turma que eu fui a primeira vez, é turma mesmo que os troncos mais velhos é daqui mesmo. Que esse Moçambique, em Deus que eles entenderam por gente, tem ele e eles nunca deixou acabar. E a maioria deles eram de cor escura? A Eram negros? maioria de cor escura. Eram negros? Era negro. Mas hoje, nós tem de vários elementos que é pessoa branco e trabalha divinamente. Que gosta. E eu tenho Trabalha gente porque branca gosta. igual você. O senhor já viu, assim, por exemplo, alguém falar da Companhia do Moçambique que isso aí tem alguma ligação, por exemplo, com um escravo, com alguma coisa do passado? Ou não, ou ela nasceu aqui, dessa região nossa?
Tudo. Ou será que alguém trouxe de muito longe? Não. Se alguém trouxe essa dança de muito longe, por família, por tradição, ele trouxe e plantou ela aqui, que quando eu dei conta de entender por gente, já era daqui mesmo. E não tive uma notícia que fulano veio lá de... O Feli, velho, que era o primeiro diretor que eu conheci, parece que ele era do Prata. Tudo indica, nessa conversa que você está falando comigo, tudo indica. Eu não sei de onde que era o Tifeno, né? Tudo, Foi o primeiro diretor. tudo indica que o primeiro diretor que eu conheci, ele era do Prata. Pode que essa dança veio do Prata para essa região. Porque ele era em descendência do Prata e foi o primeiro diretor que eu conheci, mas eu era muito pequeno, não entrei em contato com ele. Se ele é que trouxe esse arranjo de lá pra cá, que a gente não Mas foi entrou. mais ou menos 1950? Foi antes. Eu sou de 42. Eu sou de 42. Vamos supor que você tinha uns 8, 10 anos. Eu tinha uns 8, 10 anos, mas que eu fui conhecer o Moçambique. Mas que eu sabia que o Moçambique, em Deus que eu nasci, ele já tinha ele Já aí. tinha ele aqui É na que eu fui região. assistir. Já tinha aqui na É, região. já tinha aqui na região. Esse deve ter vindo, esse Moçambique deve ter aparecido aqui nessa região nossa, mais ou menos de 20 a 30. De ano 20 para 30, mais ou menos. E o senhor já ouviu falar, como o senhor disse, que Nossa Senhora do Rosário e Santa Isabel, depois da abolição. O senhor já ouviu falar se esse Moçambique existia antes ou foi após a abolição que eles começaram essa doutrinagem? Isso aí eles me falaram que depois dessa libertação, Depois que os negros inventou esse Moçambique para adorar. Como culto a Nossa Senhora do Rosário. Como uma adoração passando. Os pretos inventou, porque aí eles teve a liberdade, eles quis arranjar uma santa para eles adorar. E adoraram nessa maneira do Moçambique. Uma maneira de agradecer. É a maneira deles agradecer o Moçambique. O Moçambique foi uma maneira deles agradecer a santa que defendeu eles. Se é ela que defendeu, a gente às vezes nem não pode saber. Não sabe. Mas eles têm na mente, na cabeça, como ela que defendeu. Santa Isabel e Nossa Senhora do Rosário eram duas santas padroeiras dos pretos. E segundo, uma pessoa muito velha demais, numa conversa com outra pessoa, e eu ouvindo, ele disse para a pessoa que um rei, uma ocasião, mas eu não aprendi o nome desse rei, nem dessa rainha, que teve uma filha que tinha uma mancha no rosto. A moça mais linda do mundo que podia existir era a princesa, mas tinha aquela mancha preta no rosto. E aí que a mãe dessa princesa falou, se Santa Isabel E Nossa Senhora do Rosário. e Nossa Senhora do Rosário ajudar que a minha filha essa mancha do rosto dela desaparece, eu vou liberar os negros da escravidão. Isso que aí o marido dela, o rei, falou a isso. Você faz o voto. Se for liberado, você pode liberar os negros da escravidão. Os que os negros é liberto da escravidão por causa disso. Que aí ela fez um voto, no outro dia a menina amanheceu, a moça, amanheceu branquinha, não tinha mais aquela mancha. Uma moça, você já pensou uma moça branquinha, filha de um rei, Filha de rei, e rainha, ter lá uma princesa, mancha né? no rosto muito grande, preta? Enfeiava demais a princesa, não enfeiava? Então, através desse voto, Mas talvez também que ela tinha um pouquinho de racismo, né? Então, já Nossa Senhora mandou aquela mancha para a filha dela para ver se ela... tudo Comprovação, indica. né? É uma raiz. Que os Que a gente acha que os foi negros, onde é eles eram que- tão escravos que depois que coronel e rei, essa rainha comia tudo, os negros comiam os restos que sobrava, né? E o tanto que apanhava? E apanhava, era amarrado com uma corrente. E eu conheço então, cerca de pedra que nego fez no tempo do cativeiro, ali no Goiás, velho. quando você foi lá... Uma cidade por nome Goiás, é a primeira capital de Goiás. Antes de Goiânia, era Goiás, era a capital do estado de Goiás. Mas na época do senhor, o senhor não chegou a conhecer a escravidão, né? Não cheguei. Mas eu tive uma avó que eu tive um contato com ela
tem uma base de uns... Ela morreu, a avó bem morreu, tem quantos anos? Tem 35. Não. Uns 34 anos, por aí. Eu tive um 34 a contato 35, com a nesse minha meio. avó. A minha avó era filha de negro do cativeiro, a minha avó. Ela falou pra mim que deu uma explicação do cativeiro, mais ou menos, pra mim. A minha avó. Essa conversa minha mais ela já deve ter uns 40 anos que eu conversei com ela sobre o negócio do cativeiro. Eu falei, vó, a senhora é do tempo do cativeiro? Ela falou, não, meu filho, eu não a lembro, e eu já era nascida quando o cativeiro acabou. Só que eu não a lembro. Mas meu pai e minha mãe eram cativos. Era negro do cativeiro. Dos seus bisavós. Negro do cativeiro apanhava igualzinho em criação. O do cano, criação, eu educava negro. Esse que tinha que moer no engenho. Moer no engenho, no lugar de um como é cavalo. O avô do senhor? A minha avó... Bisavô. Bisavô e bisavô. Foi negro E a avó do bem é avó. cativeiro. Ela que a te minha contou avó as me contou histórias, né? que quando o cativeiro acabou, ela já era nascida, mas ela devia ser menina lá de uns 5, 6 anos. menina muito pequena. Não a lembro dos ritmos. Mas tinha os palanques de bater em preto, marrar. O nego viu, né, nego? Lá no Goiás, velho, tem tudo isso que Eu vocês estão conheço falando. palanque aonde Tem marrava os palanque. negros, lá no Goiás, velho. Tem cerca de pedra, lá o nego viu. A primeira capital de Goiás. Antes de Viajou Goiás. beirando uma cerca de pedras, que droga espigão. Viaja não sei nem quantos quilômetros, né, nego? E Coisa de Mas louco. nessa região não, né, Soninha? aqui nessa região, que nem a minha avó. Minha avó é daquela cidade ali pra cá do Uberaba, de Conceição das Alagoas. Quando ela nasceu dentro do cativeiro. Aí daí, uns 4, 5 anos que dela nascida, que o cativeiro tá com que ele acabou, tá com 112 anos, não é? 88 foi a abolição. 88. 1888. Quando completou 100 anos, nós fomos lá no Monte Alto. O Cidinha, mas Lenin. Nós foi lá no Monte Alto, você lembra? Então tá com 114. A irmã do João Beba, que é a irmã, Fleira, veio e convidou os moçambiqueiros de Turama e os daqui da região todinha. Nós foi fazer lá uma apresentação e dançamos Moçambique a noite inteira lá no Monte Alto, no barracão da comunidade lá da igreja. Escuta, então Naquele foi barracão. em 880, É porque ela falou que estava 88 a completando abolição. 100 anos, certinho. Foi 88. 88, para Que os negros 912. foi liberto do cativeiro. Então, Mais ela 100, quis fazer essa 112. apresentação e nós foi. E aí, para Mais parar o dois, Moçambique no meio da noite, 114, conheceu o moçambicano. Nós Então, eu inteirinhos tô lá bem no salão perto. paroquial da Que- igreja lá. aí eu Santa fui Rita. fazer as contas da minha avó, quanto ela podia ter de ano quando foi liberto o negro do cativeiro. Eu achei mais ou menos que foi mais ou menos nessa época que foi liberto. Mas só que os pretos ficou uns par de anos no mesmo ritmo. Que eu não sabia trabalhar, Sozinho, não né? entendia. Sabia se virar. Então eles ficou naquele domínio. Muita gente não quis abrir mão de falar, não, você já está liberto, ainda ficou segurando uns tempos. Sonego, já mudando um pouquinho de assunto, tem alguns arquivos que a gente tem olhado, cita que houve a existência de índios aqui na região de Limeira. O senhor tomou conhecimento disso? Na Não. Terra da Gueirova? Se o senhor ficou sabendo se realmente existiu? Não se não tem uma pista nenhuma sobre índio aqui. E eu ouvia falar que aqui na aldeia dos índios, aqui para a banda da divisa de São Paulo aí, Cachoeirinha dos índios. tinha até uma aldeia que falava aldeia dos índios, mas eu nunca fui lá para entrar em contato e ver se via algum, para poder conhecer. Eu sou meio quieta. E aqui nunca Aqui não teve. teve. Aqui nunca teve. Índio aqui para nós conhecer, em descendência daqui dessas beiras, nunca teve. Olho a janela, venha ver quem é que eu sou. Eu sou aquele desprezado que você
Mas... Não contar para ninguém. É bonito amar na vida, é bonito querer bem. Amar sempre em segredo, não contar para ninguém. A mocinha da cidade, é bonita e dança bem. Mas é uma vez e com ela moreninha, fiquei querendo ver. Mas é uma vez e com ela moreninha, fiquei querendo ver. Aí, ó. Aqui, essa banca aqui, eu uso ela para lidar com porco, assim, se mata uma novilha ou um quarto de vaca, por exemplo, e eu lido tudo aqui em cima dessa banca, porque a gente tem a cobertura do rancho, né, para não tomar sol, e pode lidar o dia inteiro, acabar até a noite. O pilão eu uso para mim socar uma massa de farinha, socar a canjica, eu soco a canjica, é aqui. Quando a gente colhe um cafezinho assim, que ele é em coco, eu soco aqui também. Soca a massa para fazer a farinha ficar uma farinha bem fininha, gostosa. Depois tem aqui também, tem esse coadorzão aqui também, eu uso ele assim, quando nas festas do Moçambique, a gente coloca café nele também, por causa que pode colocar numa lata de 9 litros, e funciona para bastante pessoa, porque aí é bastante pessoas, né? Então, a gente já cola 5, 6 litros, 8 litros, 10 de uma vez, né? Depois vem aqui, eu tenho aqui a minha fornainha de eu fazer o doce, tem a pá, que é pra gente mexer de longe, pra gente não esquentar muito, né? Os braços, a gente mexe de longe aqui, ó. Fiz essa fornainha assim pra não queimar, porque quando o fogo vem saindo, queima aqui a beiradinha do tacho, não pode queimar. E nem o doce também não pode queimar. E depois, tem aqui também a minha fornalha aqui, ó. Não, o forno. Tem aqui o forno de eu assar o biscoito de polvilho, eu asso o pão aqui, ó, nesse forno aqui. Esse forno é bom toda a vida. Assa 2 pratos de polvilho de uma vez. Ele agora até tá cheio de lenha aqui, que meu esposo colocou aqui dentro. Eu asso o pão, asso o biscoito de polvilho, a bruvidade, o quebrador e várias quitandas. Dona Aide, as quitandas e os doces que a senhora faz, como que é a comercialização dele? Vende bem, a senhora vende na cidade? Eu vendo assim na cidade, eu vendo na rua, né? Para os fregueses, né? Eu já tenho uma freguesia até boa, graças a Deus, né? E vendo também, eu levo na feira, né? Eu sou feirante também, todos os domingos lá, me convidaram pra gente ir na feira, né? Um dia a gente vende bem, outro dia assim mais ou menos, mas vamos, né? Vamos em frente, né? Aqui também, ó, eu tenho o meu forno de torrar farinha aqui, ó, né?
Esse rodinho é pra gente torrar a farinha lisa, quando a gente quer a farinha lisa, né? Aí a gente acende o fogo primeiro, espera fazer aquele brasil bem bom aí, pra depois colocar o forno. A gente pode colocar uma gordurinha nele, untar bem ele, e aí, se querer ela de beijuzinho, peneira fininho. E se não querer a farinha lisa também, a gente vai colocando com o prato de bastante, vai mexendo, pouco fogo, né? Que senão a farinha pode empelotar. E tá aí minhas trainhas aí. Demora muito tempo pra fazer uma farinha, dona Aide? Pra torrar a farinha, a senhora demora Não, quanto tempo? eu já torrei até 4 latas no dia. Tendo uma pessoa para me ajudar a fazer a comida lá dentro, eu já torrei até 4 latas no dia. Mas hoje eu já diminuí. Já vem para 2 latas. Mas 2 latas eu torro até sozinho. E eu ainda faço almoço, faço janta, faço a lida de casa, ainda ralo e torço e soco e torro. 2 latas eu torro. Para torrar 2 latas de farinha, quantas vezes a senhora precisa pôr farinha nesse tacho? Ah, eu nunca contei não. Para encher uma lata? É cada 5 minutos um beijuzinho. A base é 5 minutos um beijuzinho um do outro. Se o forno, a fornalha e o fogo estiver controladinho. É 5 minutos. E esse beijuzinho não dá pra encher um prato? Não, dá um prato, não dá um prato muito de tupete não, um prato meio raso. Um prato raso. É, um prato raso. Então eu começo aqui, por exemplo, eu vou dar umas horas pra vocês. Eu uso começar aqui 1 hora, 1h15, eu começo a torrar, né? E aí eu não paro 1 segundo. Cada 5 minutos eu tiro um beijuzinho e coloco o outro. Eu tiro um, coloco o outro. E eu costumo, tem dia que às vezes eu termino 6 horas, 6h30, 7 horas da noite. Já aconteceu também o dia que o fogo não tá muito bom. Até 8, 9 horas da noite eu tô aqui com o lampião de pendurado, ou às vezes uma lamparina aqui, ó. Uma lamparina que eu tenho ali, posso até mostrar pra vocês. O nego vai deitar e dormir e eu fico aqui sozinho, Deus, torrando farinha. Porque o forno tá bom, tá controladinho. E eu vou deixar aquela massa pro outro dia? Não posso. Aquela massa no outro dia, ela faz a farinha, a mesma coisa, mas ela não tem gosto. É igual você comer um pó de pau. Por que você compra uma farinha, tá docinha, gostosa, e depois você enrosca com uma farinha sem graça, não tem gosto? É massa amanhecida. E eu prefiro torrar a farinha. Pergunta a Simone aí, que não deixa eu mentir, minhas filhas aí. Já torrei farinha aqui até 10, 11 horas da noite aqui de redor, ó, desse forno aqui, eu torrando, pra não deixar a massa pro outro.